Olá pessoal, meu nome é Michael França e a ideia desse vídeo é a gente conversar aqui um pouquinho sobre o índice ESG de equidade racial. Eu propus esse índice juntamente com o professor Sérgio Firpo, o Lucas Cavalcante e o Rafael Tavares alguns meses atrás com o objetivo de a gente analisar os equilíbrios raciais no mercado de trabalho formal brasileiro. A gente partiu de um estudo que foi usado para o contexto americano no pós-guerra. Esse estudo, basicamente, eles olhavam ali para algumas ocupações da economia americana e calculava o desequilíbrio racial daquelas ocupações. Como que eles faziam isso? Primeiramente, eles partiam, de uma distribuição binomial em que usava ali essa distribuição binomial para comparar duas distribuições. Uma era a interna, a ocupação. Então, por exemplo, a gente pode olhar uma determinada ocupação, ver o percentual de negros que essa ocupação tem e comparar ali, por exemplo, com a população economicamente ativa do estado ou região ali que a empresa está inserida, certo? E fazendo essa comparação entre o percentual de negros da ocupação com o percentual de negros ali aonde que a empresa está inserida, esse índice, que foi chamado de índice de equilíbrio racial, vai te dar um valor ali do quão desequilibradas essa ocupação está, partindo, claro, de uma abordagem, uma metodologia usando uma distribuição binomial, tá? Então, isso é interessante porque a gente consegue padronizar os equilíbrios raciais em um contexto espacial. Então, trazendo aqui para o caso do contexto brasileiro, porque isso é muito importante. A gente sabe que há uma heterogeneidade espacial significativa no percentual de negros e brancos, entre as regiões. Se a gente olhar para o sul e sudeste, a gente sabe que tem um percentual de brancos maior, enquanto a gente olhar ali para a região norte e nordeste, você vai ter um percentual de negros maior. Então, por exemplo, se uma pessoa chegar e falar, determinada ocupação tem 56% de negros e por isso a gente tem um equilíbrio racial nessa ocupação. Essa afirmação não estaria correta porque vai depender muito aonde que a empresa está inserida, tá? Para a gente concluir se a ocupação está ou não está em equilíbrio racial. Então, por exemplo, se essa empresa estiver inserida ali, estiver localizada, as suas atividades estiver localizada no estado de São Paulo e a ocupação tiver 56% de negros, a gente sabe que o estado de São Paulo, o percentual de negros é menor do que 56%. Então, a gente vai ter, na verdade, nessa ocupação, uma sobre-representação de negros, tá? Porque tem mais negros, nessa ocupação do que tem na população ao seu entorno ali, que é o estado de São Paulo. Agora, se essa empresa estiver inserida na Bahia, as atividades produtivas dessa empresa for na Bahia, estado em que o percentual de negros é acima de 80%, a gente vai ter, na verdade, uma sobre-representação branca, tá? Agora, se essa empresa tiver as atividades produtivas dela espalhada de uma forma aleatória ali no contexto brasileiro, tá? Então a gente vai ter um equilíbrio racial nessa ocupação, tá? Então, isso é interessante porque a gente consegue agora olhar para os equilíbrios raciais de uma determinada ocupação, e comparar ela em contexto brasileiro inteiro, tá? O que tem de novidade? Primeiro, a gente traz essa abordagem para analisar a situação racial no contexto brasileiro, tá? E além disso, a gente faz uma proposta para chegar no desequilíbrio racial de toda a empresa e não só de uma determinada
ocupação, que nem é o caso desse estudo americano, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o índice de equilíbrio racial de cada ocupação, então que vai dar o desequilíbrio racial ali de cada ocupação, e a gente faz uma forma de agregação para chegar no índice ISG de equidade racial. Como a gente faz essa agregação? A gente pega ali a massa salarial de cada ocupação, tá? E cada ocupação ali então vai pagar uma massa salarial, a gente pega, usa, vê qual que é a proporção relacionada ali à massa salarial total, né, da empresa. Então, para cada ocupação a gente vai ter ali um percentual, né, do quanto, né, aquela massa salarial representa, né, na fatia total ali da massa salarial da empresa. Então vai ter uma proporção para cada ocupação. A gente multiplica isso, né, pelos equilíbrios raciais de cada ocupação e basicamente a gente está fazendo uma média ponderada aqui para agregar, tá? E vai chegar no desequilíbrio racial de toda a empresa. O que é interessante a gente usar a massa salarial? Porque a gente acaba dando maior peso para aquelas ocupações que pagam mais, para aquelas ocupações que têm maior nível de qualificação, ocupações mais estratégicas de liderança, gerência. A gente acaba ponderando mais essas ocupações no ISG, tá? No índice de ESG de equidade racial. Isso é importante porque se a gente olhar com cuidado a estrutura ocupacional de uma determinada empresa, a gente percebe que naqueles cargos, né, de maior nível hierárquico, que pagam mais, maior qualificação, você tende a ter uma sobre-representação de brancos. Enquanto você vai descendo, né, na estrutura hierárquica de uma empresa, você vai chegando ali nas ocupações com menor nível de qualificação, a gente constata, né, que tem uma sobre-representação negra. Então, o legal, né, o bacana do índice ESG de equidade racial é que ele vai te dar ali um valor entre -1 e 1 positivo, tá? E quando estiver do lado negativo, próximo ali do 1 negativo, indica uma sobre-representação de brancos. E próximo de 1 positivo vai indicar uma sobre-representação de negros. O que a gente espera como sociedade é convergir para um índice próximo de 0, que vai indicar ali um equilíbrio racial, tá? Então, isso é interessante porque a gente está agora expressando, né, em dados, né? A gente pega ali duas bases de dados, tá? Isso é uma coisa importante de destacar aqui também, que é uma da RAIS, a base de dados da RAIS, que vai mostrar ali o percentual de negros em cada ocupação de uma determinada empresa, tá? A gente casa ali com a PNAD para ver ali o percentual de negros na população economicamente ativa, tá? E usando essas duas bases de dados, né, grandes bases de dados tem informação ali do contexto brasileiro, a gente consegue ver como que está a situação racial de todas as empresas no mercado de trabalho formal brasileiro, tá? E isso é legal por quê? Porque agora a gente consegue comparar, né, as empresas no território brasileiro inteiro, a gente consegue ver num determinado setor aquelas empresas que estão mais equilibradas do que outras, tá? Então a gente pega, por exemplo, o setor bancário, vê aquelas que estão bem mais equilibradas, vê aquelas que estão mais equilibradas. A gente pode comparar um setor com outro, pode comparar uma região com outra, uma cidade, por exemplo, um estado com outro, tá? Isso é importante porque a gente tem um retrato mais agregado, agora mais claro, da situação racial brasileira, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue identificar onde estão os maiores desequilíbrios, onde estão os maiores equilíbrios raciais, a gente consegue também procurar entender, tá? Então, por que será que determinada empresa está muito mais equilibrada do que a outra?
Será que foi uma iniciativa específica daquela empresa? Será que foi uma política pública implementada ali onde que a empresa está inserida? Tá? Então, a gente consegue ter essa avaliação melhor, né, da situação racial no mercado de trabalho formal brasileiro. Tá? E também aqueles lugares, né, aquelas empresas, aquelas regiões, por exemplo, não estão avançando no sentido de gerar um maior equilíbrio racial, a gente também pode procurar entender os reais motivos, tá? E a gente consegue monitorar ao longo do tempo a situação racial, tá? E ver se as empresas estão caminhando no sentido de ter maior convergência ao equilíbrio racial ou não, tá? Isso é muito interessante porque, de uma perspectiva econômica, né, essa maior transparência informacional acaba gerando ali também um mecanismo endógeno, né, de mudança, né, acaba gerando um incentivo ali para as empresas, né, cidades, estados, né, começar a olhar com uma maior atenção para a situação dos equilíbrios raciais, tá? Então, a partir do momento que eu consigo identificar, tá, que A está melhor que B, você começa a gerar um incentivo ali para B começar a correr atrás de melhorar, né, a sua situação racial ali, mudar, né, a sua política, suas iniciativas para chegar perto de A. Tá? Então, de uma forma geral, o que esse índice traz de valor para a sociedade brasileira é isso, né? A gente está trazendo uma nova perspectiva para o debate racial brasileiro, e isso por si só pode potencialmente ser um vetor de mudança, um vetor de transformação, tá bom?